Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Gita Autos, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês um carro da Citroën, mas que tem muito de Fiat. Esse aqui é o C3 Fio 1.0 manual. E depois de uma semana de testes com ele em diversas condições, vamos conferir todos os detalhes desse carro e ver se ele realmente tem um bom custo-benefício ou não. Como vocês bem sabem, eu sempre começo falando de design, mas aqui eu preciso fazer algumas considerações antes para vocês. A primeira é, eu estou me recuperando de uma gripe, então minha voz vai ficar um pouquinho diferente nesse vídeo, mas a gente não pode perder a avaliação desse carro, né? Então vamos fazer assim mesmo. E eu queria aproveitar esse momento para pedir para vocês também, se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal, deixa seu like e seu comentário aqui embaixo também, porque isso ajuda muito no engajamento. E esse tipo de avaliação que a gente faz dá bastante trabalho e é um conteúdo totalmente gratuito para vocês. Então, por favor, deixa seu like para ajudar a gente no engajamento, para outras pessoas também conhecerem aqui o nosso canal. E gostaria de aproveitar também para agradecer o pessoal da Stellantis e da Citroën por terem emprestado aqui o C3 Fio para a gente ter uma semana de testes com esse carro. Agora sim, então, vamos falar do design, que na minha opinião é um dos pontos mais positivos desse carro. A gente vai falar, claro, de preço, de posicionamento de mercado depois, mas só relembrando para vocês, aqui é um carro popular, tá? É um carro basicamente de entrada. Hoje no Brasil, quase nenhum carro poderia ser chamado de popular, porque o carro 0 km está absurdamente caro. Porém, pelo design, esse carro ele parece ser bem mais caro do que ele realmente é. Ele parece estar posicionado num segmento acima. Ainda mais nessa cor que a Citroën chama de azul Spring, que é muito bonita na minha opinião. Mas vamos lá, aqui no capô a gente já vê esses dois vincos bem marcantes aqui, que dá uma personalidade bem maior para o carro. Característico da Citroën isso, né? Outra característica da marca, da identidade visual, é o chevron dela, com o símbolo aqui no meio, né? Mas ele se estende para as laterais. E a partir da versão Fio, que é essa aqui, ele é cromado. Nas outras versões ele é cinza, então aqui passa um refinamento maior. A partir dessa versão também, a gente tem esse belíssimo DRL em LED em dois níveis. Então você tem essa parte de cima, um pouco maior, e esse bracinho aqui embaixo, ó, que fica muito bonito, continuando o chevron. Ó. Essa é topo de linha com motor 1.0, ainda tem a versão 1.6 automática, que é ainda mais cara, mas nas versões mais básicas você continua tendo DRL, mas numa luz simples, mais ou menos posicionada aqui na parte de cima. E pessoal, um detalhe importante, assim com o DRL ligado, assim que você aciona a seta, eu vou mostrar para vocês, ele desliga o DRL para dar mais visibilidade para a luz de direção. Se você ligar a lanterna, ele vai diminuir um pouquinho a intensidade do DRL, aí ele já não precisa mais desligar quando a seta é acionada. E o farol baixo, que fica aqui, também ele já vai estar com o DRL mais fraco, então ele não precisa desligar quando você aciona a seta. Agora, um pecado desse carro é que ele é a única parábola, ele não tem farol de dupla parábola, e inclusive quando você liga o farol alto, ele desliga o farol baixo. Ele não mantém os dois acionados. E essa versão não tem farol de neblina, só tem na versão 1.6 automática, que custa quase 100 mil reais. Aqui sim um ponto positivo, rodas de liga leve, medida 195/65, aro 15, e é o mesmo desenho da versão mais cara. A única coisa que muda é que aqui ela é um pouco escurecida, um cinza brilhante, muito bonito. Tá um pouquinho sujo porque a gente rodou bastante com esse carro e tá chovendo bastante nesses últimos dias. E a diferença é que a versão topo de linha, o acabamento é diamantado, mas o design em si é exatamente o mesmo. Retrovisor aqui, temos nesse carro um opcional de 2 tons, então o retrovisor e o teto são pintados em branco, e a gente vai falar o valor mais lá para o final do vídeo. Aqui essa parte, ó, não é um preto brilhante, ele é um preto fosco. Reparem que ele é como se fosse um adesivo, mas ele dá essa sensação de teto flutuante para o carro. O retrovisor ele tem repetidor de seta, infelizmente não é em LED, mas ele poderia mudar uma pequena característica que faria grande diferença. Por quê? Reparem que essa peça cromada aqui, ela vem até aqui na frente, mas a lâmpada ela só está bem na lateral. Então, de fato, ele cumpre a função dele, que é alertar quem está na lateral ou quem olha um pouquinho de trás,
mas se ele fosse até um pouco mais para cá, ele serviria também para quem vem de frente. Se você pegar alguns outros carros, principalmente aqueles que têm a lâmpada em LED, eles têm uma iluminação mais longa que deixa mais visível. Poderia melhorar isso, mas é um pequeno detalhe. Como a gente está falando de um carro básico, não temos base cromada aqui nos vidros, nem acabamento em black piano, mas tudo bem, é um carro de entrada. As maçanetas eu gostei, elas são meio que incorporadas na carroceria, achei muito bonito esse estilo. E aqui, pessoal, reparem outro detalhe bacana. Olha, assim como ali na frente que eu mostrei para vocês que ele tem esse adesivo fosco, aqui atrás ele tem essas duas faixas também, que dá um detalhe muito bonito para esse carro e faz uma certa divisão entre a cor azul e a cor branca. Se lá na frente a gente tem o DRL e a luz de lanterna em LED, aqui atrás é tudo convencional mesmo. Pelo menos ele tem uma assinatura bem bonita de lanterna, que de longe dá até a impressão de ser em LED, mas é totalmente convencional. Então a lanterna ela ilumina essa parte de cima e a parte de baixo. A luz de freio fica aqui em cima, tem a seta aqui e a luz de ré aqui, mas é tudo convencional. Agora, um ponto que a Citroën pecou nesse carro é no brake light. Reparem que geralmente os brake lights são feitos em LED, né? Aqui não, aqui ele é uma lâmpada única, totalmente convencional, ela é halógena, não é LED. Qual o problema disso? Se você pegar, por exemplo, o Peugeot 208 nas versões mais básicas, ele também tem o brake light convencional, não é LED, porém ele tem umas 4 ou 5 lâmpadas, então fica bem mais visível. Aqui não fica tão visível, principalmente de dia, né, porque não é LED. À noite você acaba visualizando melhor, obviamente, mas principalmente de dia não mostra muito bem. E o tempo de acionamento é um pouco mais demorado que o LED. Uma outra questão, essa lâmpada aqui ela parece ser mais frágil, eu tenho a impressão de que ela queima muito fácil. E inclusive a desse carro aqui está queimada. Nessa parte mais baixa aqui no para-choque a gente tem uma boa área em plástico preto. Isso dá uma sensação do carro ser mais alto, apesar dele realmente ser alto. Vou falar sobre isso depois para vocês. E temos luzes refletivas ali embaixo. Sabe o único detalhe que eu encontrei que é LED aqui atrás? A luz de placa. Aqui ela está desligada, mas por incrível que pareça, as duas luzes de placa são em LED. Não sei dizer se é uma exclusividade dessa unidade que a gente está testando, mas eu acho que não faz sentido nenhum. Deve ser realmente de fábrica esse item. Mas poderia ser um LED na lanterna ao invés de ser na luz de placa, né? Aqui temos um ponto bem interessante desse carro. Lembra que na introdução do vídeo eu falei para vocês que o C3 ele tem muita coisa de Fiat? Pois é, olha que interessante. A motorização que esse carro usa é a 1.0 Firefly de 3 cilindros em linha. Ou seja, é o mesmo que a gente encontra, por exemplo, no Fiat Argo. Aqui, só lembrando para vocês, temos potência de 75 cavalos no etanol e 71 na gasolina aos 6.000 RPM. Já o torque é de 10.7 com etanol aos 3.250 RPM e 10 kgfm com gasolina a um pouquinho mais alto, 4.250 rotações. Agora, o que eu tenho a dizer sobre essa motorização? Eu acho que caiu muito bem para esse carro, porém esse motor ele é um pouco barulhento e o som dele acaba invadindo demais a cabine. Outras considerações aqui, temos a manta acústica que muita gente faz questão, nem sei por que fazem tanta questão assim, para falar a verdade, mas um ponto que pode incomodar bastante gente é que aqui a pintura é diferente, não tem aquele acabamento que tem no restante do carro. Reparem a diferença. Isso é uma economia para a montadora que eu não me importo muito de verdade. Como a gente tem um carro popular aqui e fica sempre escondido, né? Você não fica andando com o capô aberto, eu não vejo problema nenhum. E claro, para segurar o capô aberto é pela varetinha, né? Mas olha que bacana, os esguichos do limpador, primeiro que são dois, o Kwid, por exemplo, tem somente um, e eles ficam escondidinhos, eles não ficam em cima do capô. Então esse carro ele tem um cuidado bem legal, considerando ser um carro popular. E se a motorização é de origem Fiat, a transmissão também. Aqui temos um câmbio manual de 5 marchas, produzido também pela montadora italiana. E claro, esse carro tem tração somente dianteira. Bom, sabendo que esse carro pesa somente 1.056 quilos,
Como será que fica o desempenho? Infelizmente ele não é tão agradável no 0 a 100 ou na velocidade máxima, mas eu vou falar melhor para vocês de desempenho quando a gente for andar com esse carro, fazer o test drive. De acordo com a Citroën, o 0 a 100 é feito em 15 segundos quando abastecido com etanol e 16,3 segundos se abastecido com gasolina. De fato, não são números animadores, mas a gente vai testar isso na prática assim que formos andar com esse carro. Se o desempenho, ao menos na ficha técnica, não impressiona muito, no consumo de combustível já temos uma grata surpresa, porque, de acordo com o Inmetro, na cidade esse carro faz 9,5 km por litro com etanol e 13,2 km por litro com gasolina. Na estrada passa para 10,3 com etanol e 14,5 com gasolina. Porém, como alguns já viram aqui no canal, a gente fez um teste de consumo urbano com esse carro, rodando 100% na gasolina, e a gente obteve uma média de 14,6 km por litro com gasolina num percurso pré-definido aqui no canal GT Autos. Mas na prática, no dia a dia, eu posso garantir para vocês que facilmente ele faz entre 12 e 14. Aí, claro, dependendo do trânsito, do estilo de condução, da temperatura, de N fatores, aí pode fazer um pouquinho menos que 12 ou um pouquinho mais que 14, vai variar muito. Na estrada eu fiz um teste num trecho pequeno, mas ele fez mais de 23 km por litro. Mas facilmente você passa dos 20 km por litro com ele na estrada. E já que estamos falando desse assunto, vale lembrar que o tanque de combustível tem 47 litros. Considerando que a maioria dos carros tem 50, poderia ter um pouquinho a mais de armazenamento, mas está aí na faixa do segmento. Aproveitando aqui essa parte do vídeo onde a gente fala dos detalhes técnicos, vamos falar então do conjunto de suspensão do C3. Na dianteira temos independente McPherson, padrão de praticamente todos os carros. E atrás também temos uma suspensão bem comum, ela é do tipo eixo de torção. É normal nesse segmento, tá? Não podemos esperar uma suspensão independente na traseira em um carro popular. Mas já adianto para vocês que esse carro, mesmo assim, ele é muito confortável. Isso eu vou mostrar para vocês também na hora que a gente for fazer o test drive com ele. Outro ponto importante que a gente precisa ressaltar: na dianteira esse carro tem os freios a disco, mas na traseira ele continua com freios a tambor. A gente sabe que o freio a disco ele tem uma vantagem de superaquecimento mais demorado, digamos assim, ele demora mais para superaquecer, mas eu não vou reclamar disso porque aqui é um carro popular, então é normal a gente ter o freio a tambor na traseira. Lembrando que não significa que um carro com freio a disco nas 4 rodas não necessariamente ele freia melhor do que um carro com freio a tambor. É realmente só essa questão da dissipação de calor. O freio a tambor ele dissipa menos calor, então ele aquece mais rápido. Vamos aproveitar para falar também sobre a plataforma do Citroën C3. Esse modelo utiliza a base CMP, que é a mesma do Peugeot 208 basicamente, numa versão um pouquinho simplificada. Essa base é uma plataforma muito moderna, inclusive, então isso é um ponto positivo. E esse modelo, só lembrando para vocês, ao contrário do 208 que é produzido na Argentina, esse aqui é feito em Porto Real, lá no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar ele aqui de lado para falar das dimensões. Eu vou fazer um breve comparativo com o Renault Kwid, que é um subcompacto, então ele está um pouquinho abaixo desse carro no segmento, mas ele tem um preço relativamente parecido. E aí vamos fazer também um comparativo rápido com o Volkswagen Polo, só para a gente ter uma noção de como é o tamanho do Citroën C3. Então vamos lá, de comprimento ele tem 3,98 m, enquanto o Kwid tem 3,68 m, olha a diferença, e o Polo tem 4,7 m, então o Polo ainda é um pouco mais comprido que o C3. De largura temos aqui 1,73 m, são 2,1 considerando os retrovisores. E lá no Kwid a gente tem 1,58 m, olha a diferença novamente, de 1,58 para 1,73, então o C3 é bem mais largo, né? E o Polo tem 1,75, então o Polo é um pouquinho mais largo ainda. A altura, porém, fica numa vantagem bem grande para o C3, por quê? Temos aqui 1,58, quase 1,59, e se a gente considerar as barras de teto,
passa de 1,60. O Kwid ele tem 1,48, então são 10 centímetros de altura a menos. E o Polo tem 1,47. Já o entre-eixos tem 2,54, o que não é uma medida impressionante, mas a gente vai conferir o espaço interno mais tarde. Enquanto isso, o Kwid ele tem 2,42 e o Polo tem praticamente 2,56. Agora, um ponto muito importante e muito bom no Citroën C3 é a superação de obstáculos. Claro que esse carro não vai enfrentar um off-road mais pesado, porque ele é só tração dianteira, mas quando a Citroën lançou esse carro, ao contrário da Renault, ela foi muito honesta. Por quê? Ela falou, a gente tem aqui um hatch compacto com atitude de SUV. Já a Renault chamava o Kwid de o SUV dos compactos. E o Kwid nunca foi um SUV e não será, né? A não ser que ele troque de geração, né? Esse carro também não é um SUV, por isso que a Citroën foi bem honesta de chamar ele de hatch, que é de fato a carroceria dele. Mas ele tem uma superação de obstáculos muito boa e melhor que muitos SUVs, inclusive. Porque o vão livre em relação ao solo que esse carro tem é de ótimos 18 centímetros. Para comparação, um Renegade Série S 4x4, ou seja, um pouco mais preparado para enfrentar o off-road, tem 18,7 de vão livre, ou seja, 7 milímetros só a mais que o C3. O ângulo de entrada aqui na frente, ou seja, da base do pneu até o ponto mais baixo do para-choque, temos 24 graus. Para um efeito rápido de comparação, uma Rampage tem 25,7 graus. Então é um número próximo a uma picape, por exemplo. Já o ângulo de saída aqui atrás, impressionantes 38 graus. Você pode pegar, por exemplo, uma Ford Ranger, que tem 26 graus no ângulo de saída. Então esse carro tem um ângulo de saída excelente. Já o ângulo central, também conhecido como ângulo de rampa, aqui tem 21 graus. Esse aqui é o interior do Citroën C3 Fio 1.0. Vamos conferir como que é o acabamento? Como vocês podem ver, totalmente em plástico duro, né? O que é bem normal para esse carro, tá? A gente não pode jogar porque é um carro popular. É um carro, entre aspas, barato, considerando a nossa realidade atual do mercado brasileiro. Então não dá para esperar um acabamento muito primoroso. Mas mesmo assim, sendo bem sincero, para a categoria que ele se encontra, eu não achei um acabamento tão ruim. Se você considerar a versão de topo desse carro, que custa praticamente 100 mil reais, aí sim o acabamento ficaria devendo bastante. Nessa versão aqui que está posicionada mais abaixo, ele é até melhor que alguns concorrentes. Se você comparar então esse acabamento com o do Renault Kwid e do Fiat Mobi, que são os subcompactos, aí a diferença realmente fica bem grande. Esse aqui é bem melhor, tá? E ele tem esse detalhezinho azul. Muita gente pode não gostar, principalmente por conta desses furinhos aqui, né? Mas eu acho bem bonito, dá um charme bem diferente para esse carro. E reparem que a Citroën caprichou também na saída de ar, para ter um formato mais moderno, mais elegante, né? A saída de ar dela não é tão grande, mas o desenho é um pouquinho exagerado. Isso eu não gostei tanto. Mas reparem que, ó, além desse desenho grandão, ela tem o plástico preto convencional, um black piano aqui, e ainda tem um cromadinho nessa parte, um prateadinho, né, nessa parte aqui de dentro. Aí aqui você consegue abrir ou fechar, só que você só tem essa pequena regulagem aqui para os lados. Esse detalhe aqui é meramente estético, não serve para nada. Mas aqui abaixo, ó, temos um nicho aqui também, mas que não dá para pôr nada porque cai. Temos os comandos do retrovisor elétrico. Ele não fica numa posição que a gente está acostumado, que é aqui na porta, mas é um item que a gente usa pouco, então não vejo problema nenhum. Esse botão aqui do lado serve para trancar as portas, mas tem um detalhe. Vou desligar a ignição, depois eu mostro a chave para vocês. Reparem que o botão não funciona mais, nem por um tempinho. Assim que eu ligar a ignição, agora sim ele funciona, mas deveria funcionar também com a ignição desligada, né? E aqui para você bloquear o comando dos vidros elétricos traseiros.
Apesar de não ter os comandos aqui na porta, esse carro tem vidro elétrico nas 4, eu já vou mostrar para vocês. Já peço desculpa se tiver um barulho de ar, porque tá bem quente aqui, então eu deixei a ventilação ligada no nível mais baixo, mas mesmo assim ela é um pouco barulhenta, tá? Isso é um ponto que me incomodou bastante nesse carro. Nessa parte aqui também temos plástico duro, obviamente. Não entendi qual a função desse nicho aqui, ó. Não serve para nada e ficou estranho porque do outro lado não tem, ó. Então eu realmente não entendi o que ele tá fazendo aqui. Esse outro nicho aqui, ele poderia ser um pouquinho mais fundo. Se ele fosse, ele serviria como um porta-objetos, mas como ele não é, qualquer coisa que você coloca aqui vai cair. E tem um detalhe, pessoal, estamos aqui com uma unidade 2023 e na linha 2024 ele passou por duas pequenas alterações. A primeira é que essa região recebeu um acabamento prateado, deixou ele bem mais bonitinho, uma sensação de mais refinamento. E a tampa do combustível, nessa versão 2023, você tem que entregar a chave para o frentista, porque ele tem que abrir manualmente lá no tanque de combustível. Na linha 2024, felizmente, já está integrado na abertura e no trancamento das portas. As saídinhas centrais tem aquele acabamento prateadinho também, mas não tem o black piano, porque elas são mais simples. Mas olha isso, o tamanho, a saída dela é o mesmo tamanho da outra praticamente. Por isso que a outra é exagerada, tá vendo? Eu não precisava ter esse trambolho todo, né? Essa aqui ela fica mais sutil e funciona até melhor, porque não tem nada impedindo ela. Eu preferi nesse estilo aqui. Se vocês repararem, ó, na ventilação 2 ele já é bem forte, já é bem barulhento. Ó a diferença, ó, ventilação 1 e agora eu vou desligar para vocês verem. Percebeu como faz bastante barulho? Bom, aqui o ar-condicionado ele é 100% manual, completamente normal nessa categoria. Temos aqui a regulagem de temperatura. Os botões aqui eles parecem ser um pouco frágeis. E ele tem pelo menos um acabamentinho prateado, né? Bem bonito o design que a Citroën fez aqui. Se você reparar, ele tem uns detalhezinhos de acabamento que mostram ser um carro popular. Mas como eu falei, perto de outros populares, não achei o acabamento desse carro ruim. Embora ele faça alguns barulhos de acabamento na porta dianteira aqui, quando a gente está andando com o carro. No test drive eu vou tentar mostrar isso para vocês. Isso aqui eu já achei que deveria ser elétrico, que é quando você escolhe se você quer ou não a renovação de ar. É muito ruim você fazer aqui manualmente. Mas aqui tem um porém. Se eu quiser colocar para o vidro, eu só posso escolher entre mandar para o vidro dianteiro ou para o vidro dianteiro e para os pés, mas eu não posso mandar para o vidro dianteiro e para os ocupantes ao mesmo tempo. Se eu quiser para os ocupantes, tem que ser ou nessa posição ou nessa aqui que também manda para os pés. Temos uma entradinha USB, tomadinha 12 volts aqui. Mais abaixo temos um porta-objetos muito interessante que serve, por exemplo, para você colocar o seu celular. Meu celular é grande, mesmo assim ele cabe aqui, ele fica relativamente escondido. E pessoal, vou interromper aqui aproveitando para mostrar uma coisa para vocês. Estou com a ignição ligada e como vocês viram, depois de um tempinho da ventilação ligada, ele simplesmente desliga a ventilação. E mesmo que a gente desligue e tente ligar de novo aqui, ela não volta. Ó, o que a gente precisa fazer? Desliguei a chave, liguei de novo, agora sim ela voltou. E ele sempre dá esse aviso toda vez que você liga o carro. O celular fica bem preso, ele não fica escorregando, mas por ser um carro popular não tem o carregador de celular por indução. Aqui abaixo temos outro porta-objetos, não tem revestimento, mas ele é bem grande também, não sei se vocês conseguem ver. E temos dois porta-copos bem grandes também. E esse aqui, ele tem um acabamento aqui embaixo, mas também não tem uma borrachinha, não tem um revestimento. A manopla de transmissão aqui, eu achei ela bem alta, um pouco grossa também, ela é bem grande. Os engates eu vou mostrar melhor para vocês depois, mas eu não vi problema nenhum. Tem esse acabamento em black piano. A coifa aqui é em couro, isso é bem legal, e tem esse acabamento prateado do lado. Agora uma consideração que eu preciso fazer é a ré, ela é meio ruim de engatar
geralmente você vai engatar, ela faz barulho ou não te passa confiança, ó, que engatou corretamente. Aqui temos a alavanca do freio de estacionamento, tem um prateadinho na ponta, é um pequeno detalhe, mas muito carro popular não tem isso. E ali embaixo a gente tem um porta-objetos, não sei se vocês vão conseguir ver, que eu gosto também de colocar meu celular, principalmente se eu estiver carregando ele aqui, o fio fica um pouco mais esticadinho. E para não forçar a entrada aqui do fio, eu coloco ele aqui de ponta cabeça. Então ele fica bem escondido, ó, reparem. E com o fio conectado carregando. Isso eu achei bem legal. Aqui no console central mais para trás, temos, descobriram aqui, ó, o vidro elétrico traseiro. Ele tem função um toque, os 4 tem, mas ele não fica numa posição legal. Por quê? Ele não tem aqui na porta, ó. Aqui na porta você encontra só os dianteiros. Então eu aqui como motorista, se eu quiser mexer no vidro traseiro, eu preciso deslocar minha mão até aqui atrás. Pelo menos ele tem iluminação, tá? Mas realmente não é ergonômico. E outra coisa, pelo menos esse carro tem o vidro elétrico nas 4, né? Por incrível que pareça, a maioria dos carros na faixa de preço dele não tem esse item. E o Kwid, por exemplo, que é um pouco mais barato que esse carro, ele não tem nem na dianteira, ele tem nas portas. Ele fica aqui no painel. Então, ainda que não seja tão bom quanto o comando aqui na nossa lateral, pelo menos tem. Aproveitando para mostrar a porta para vocês, vamos abrir aqui. Maçaneta pequena, se duvidar é a mesma do Peugeot 208 que a gente viu recentemente. O acabamento, claro, é 100% plástico duro. E eu esperava pelo menos um tecidinho aqui, ó, pelo menos nessa região onde a gente apoia o braço, né? Infelizmente não tem, mas na prática não chega a incomodar, seria só um detalhe a mais, né? Temos esse nicho aqui que serve mais como um puxador, não é tanto como um porta-objetos. Aqui embaixo cabe uma garrafa de 1,5 litro, isso eu achei muito legal nas duas portas. E tem um pequeno porta-objetos aqui mais profundo. Como eu mostrei para vocês, cabe tranquilamente uma garrafa de 1,5 litro aqui na porta. Vamos conferir o porta-luvas? Como vocês podem ver, ele despenca, né? Mas ele tem um espaço relativamente bom. Eu gostei porque eu achei ele bem fundo, ó. Ele vai até o final. E ainda tem esse espacinho aqui na frente, se você quiser colocar alguma coisa menor. E até uns ganchinhos aqui, se você quiser prender alguma coisa. O documento, por exemplo, eu coloquei aqui e ele não cai lá para trás. O pênalti é que não tem iluminação e muito menos refrigeração, né? Mostrando agora os bancos para vocês. Obviamente, por ser um carro popular, temos revestimento em tecido. Minha voz falhando bastante, como eu falei para vocês, né? Mas vamos lá. Os bancos são em tecido, mas eu achei eles confortáveis. E aqui, ó, você tem um desenho azul. Pelo menos tem esse capricho bonitinho, né? Costurinha azul, tanto aqui em cima quanto nessa parte aqui de baixo. E falando de bancos, eu preciso comentar que o banco do motorista ele tem ajuste de altura, porém esse ajuste não é muito longo. Então, mesmo na posição mais baixa do banco que eu tô aqui, o Citroën C3 ele tem uma posição de dirigir bem elevada, justamente para dar essa sensação de SUV, né? Essa atitude de SUV que a Citroën fala. Muita gente gosta disso, mas seria interessante se a gente pudesse abaixar um pouco mais esse banco do motorista. Outro detalhe é, o volante ele tem regulagem de altura, mas como vocês podem ver, ele despenca, apesar dele não ser muito pesado, mas não tem regulagem de profundidade, tá? Eu tenho mais de 91 de altura, consegui encontrar uma posição confortável de dirigir, mas dependendo da sua altura pode ser que você não encontre, justamente por essa falta do ajuste de profundidade e por esse curso de altura do banco não ser tão alto assim. Outra coisa importante em relação à posição de dirigir é que infelizmente não temos regulagem de altura do cinto de segurança, nem para o motorista, nem para o passageiro. Como ele é fixo, dependendo da sua altura, ele pode acabar te incomodando um pouquinho. O volante aqui, infelizmente, é normal, não tem revestimento em couro, embora eu tenha achado ele bem gostosinho de dirigir, não incomoda. Ele tem um tamanho bom, ele não é gigantesco, também não é tão pequeno,
tem esse detalhezinho prateado aqui, e ele tem os comandos multifuncionais aqui na direita. Pessoal, eu demorei um tempinho para descobrir, mas para você passar as mídias, por exemplo, passar a música que você está escutando, você utiliza esses dois botões aqui, que também servem para atender ou encerrar chamadas quando você está numa ligação. Aqui para você utilizar o comando de voz, e aqui para você trocar a mídia, né? Então, por exemplo, passar do Bluetooth para o rádio, para o USB e assim por diante. Aqui na chave de seta a gente tem também o comando dos faróis. Então aqui desligado, lanterna e farol baixo. Mas reparem uma coisa, quando eu aciono a lanterna, ele não mostra nada no painel de instrumentos. E como eu já mostrei para vocês, assim que você aciona a lanterna, ele diminui a intensidade do DRL. Então, às vezes, você está com a lanterna ligada e não percebe. Isso é um ponto que me incomodou bastante. O GoPro desligou por superaquecimento, mas como eu estava mostrando para vocês então, ele mostra o farol baixo ali no painel, mas a lanterna, infelizmente, não. Mas tem aquele probleminha também que eu mostrei para vocês, que quando você aciona o farol alto, ele desliga o farol baixo. Não sei se vocês vão conseguir reparar ali na árvore, ó, mas reparem que ele desliga o facho do farol baixo para ligar o farol alto. Isso não é legal, né? Um outro detalhe importante que eu preciso citar para vocês é o seguinte: aqui eu tô com a ignição ligada, os vidros funcionam normalmente, certo? Assim que eu desligo a ignição, eles já param de funcionar. Geralmente os carros, eles ficam um tempinho ainda funcionando os vidros. Então, desliguei. Se eu quiser só baixar um pouquinho do vidro, eu tenho que vir aqui, ligar a ignição, para depois conseguir dar essa baixadinha. Isso incomoda bastante também no dia a dia com o Citroën C3. Vamos falar então do painel de instrumentos? Um pouco antes de lançar esse carro, quando a Citroën começou a revelar alguns detalhes sobre essa nova geração do C3, ela usou um argumento dizendo que esse carro teria um painel 100% digital. E ele tem, querendo ou não ele tem, mas não é da forma como a gente imaginava. Por quê? Porque ele não é uma tela, ele apenas não tem ponteiros, por isso que ele é digital. Você tem, por exemplo, a velocidade e todos os comandos aqui, ó, todas as informações, aliás, temperatura do líquido de arrefecimento, a quantidade de combustível, tudo aqui é digital, ok. Mas esse computador de bordo, ele é muito básico. Se vocês repararem, ele não tem nem o conta-giros. Esse é um dos pontos que me chateou bastante nesse carro. Ele também não tem nenhum comando no volante para você passar as informações. Você precisa fazer isso pela varetinha. E reparem, isso é um ponto que eu gostei. Ele tem o Trip A e o Trip B, mas é só pro odômetro, ou seja, para quilometragem, né? Se você quiser para o consumo, desconsiderem esse consumo, tá, pessoal? Porque a gente está só manobrando o carro aqui. Mas aí você não tem uma média de consumo B, por exemplo, que ele mostra autonomia e basicamente é só isso. Não mostra temperatura externa, também não mostra velocidade média e nem mesmo o consumo instantâneo. Então ele é um painel de instrumentos, na teoria 100% digital, mas extremamente simples. E isso eu espero que a Citroën corrija em breve, porque essas funções fazem falta mesmo sendo um carro popular. Um detalhe, pessoal, esse painel ele tem uma iluminação um pouco forte, mas você consegue regular por aqui mesmo, tá? Não sei por que não está aparecendo agora, mas ele geralmente aparece uma função para você regular a luminosidade do painel. Continuando aqui, desse lado nós temos os comandos do limpador, e eu já adianto para vocês, o limpador traseiro ele não tem função intermitente, ou seja, você liga aqui, ele fica passando rapidamente até você desligar. Então se você quiser dar só uma passada ou passar de vez em quando, você precisa acionar e desacionar, e assim por diante. E o limpador dianteiro, pelo menos ele tem duas hastes, né? O Kwid, por exemplo, tem uma só. Ele tem o intermitente, mas não tem a função variável. E ele demora um pouquinho para passar. Então se estiver chovendo um pouquinho mais forte, pode te incomodar, porque você vai deixar na função intermitente. Ele vai demorar para passar, e se você colocar na função um pouco mais rápida, que é o tradicional, que ele não para, ele vai ficar rápido até demais. Aqui temos um retrovisor interno convencional, não é do tipo fotocrômico, mas normal para o segmento desse carro. A luz aqui em cima, ela é do tipo convencional,
mas isso você troca facilmente por LED, né? Porém, ela é única, ela não tem aquelas luzes de leitura, por exemplo, que muitos carros têm. Aqui, porém, temos um probleminha. No tampão aqui tem um espelhinho bem pequeno, como vocês podem ver, mas ele não tem o tampão para fechar, então se bater uma luz aqui vai te ofuscar, e também não tem iluminação aqui na parte de cima. E no passageiro exatamente a mesma coisa, um espelho bem pequenininho e ele não tem nem o tampão nem a iluminação. Aproveitando para mostrar, esse carro também não tem as alças de mão, nem para os passageiros e muito menos pro motorista. Como esse carro não tem chave presencial, vou passar um pouquinho de calor para falar da chave aqui, porque eu tive que tirar ela do contato. E aqui, infelizmente, uma decepção. A chave, como vocês podem ver, ela é simples, completamente simples, porque ela não é nem do tipo canivete. Isso é um ponto negativo também, é um corte de custo que não precisava ter, né? E outro detalhe, ele tem aqui o alarme, então para você fechar ou abrir as portas, mas não tem função de abrir o porta-malas e, claro, muito menos partida remota, já que ele não tem a chave presencial, né? A parte boa, vou até mostrar para vocês, se eu segurar aqui, ó, ele abre todos os vidros, e para eu fechar os vidros, quando eu estiver fora do carro, obviamente, eu seguro um pouquinho e solto e ele continua fechando. Mas essa é uma função legal. Na minha opinião, poderia subir já automaticamente só clicando uma vez na função de trancar o carro, mas é só você segurar um pouquinho e depois você solta que ele continua subindo. Então, pelo menos ponto positivo. Vamos falar então da lista de equipamentos e logo em seguida de um dos pontos mais importantes de qualquer carro, que é o seu preço, né? Vamos lá, vou citar aqui os principais itens de série dessa versão FIO 1.0 manual do C3. Para começar, rodas de liga leve aro 15, sensor de pressão dos pneus, então se tiver algum dos pneus com uma pressão muito baixa, ele vai avisar para você no painel de instrumentos. Retrovisores elétricos com repetidores de seta, embora não seja em LED. Ar-condicionado manual, indicador de trocas de marcha, apesar desse carro não ter o conta-giros, pelo menos ele tem esse pequeno auxílio, né? Vidros elétricos nas 4 portas com função toque, já mostrei que fica, os dois traseiros ficam ali no console central. Volante multifuncional com ajuste de altura. 3 saídas USB, eu vou mostrar melhor para vocês, mas tem uma aqui e 2 lá atrás. Assistente de partida em rampas, ou seja, ele não deixa o carro descer na subida, né? Ele segura por mais ou menos 3 segundinhos ali. Travas elétricas, o DRL em LED e o banco do motorista com ajuste de altura. Vale ressaltar que na linha 2024, só relembrando para vocês, ele ganhou a abertura elétrica da tampa do tanque de combustível e também um acabamento prateado nessa região aqui, que aumentou um pouquinho o refinamento. Falando da multimídia, nós temos uma tela aqui horizontal de 10 polegadas, é um tamanho excelente para um carro dessa categoria e felizmente ela tem conexão sem fio, tanto para o Android Auto quanto para o Apple CarPlay. Até mostrar aqui para vocês, o meu, por exemplo, já está conectado, então é só entrar aqui que ele já aparece o Waze e a mídia e etc, né? E aí o Android Auto, o funcionamento é o mesmo para todos os carros que possuem essa função, né? O porém eu infelizmente não sei se é um problema do meu celular, eu tenho um Samsung Galaxy S22 Ultra. Eu não sei se o problema é dele ou da central multimídia, mas eu não consegui conectar o Android Auto pelo cabo. Eu consigo fazer o carregamento, mas o Android Auto ele conecta sempre pelo Bluetooth. Não sei se é uma característica dessa central. Até onde eu sabia, ele tinha as 2 opções de conexão, mas pode ser sim que ele tenha então somente a conexão sem fio. Se isso se confirma, não é muito legal, porque gasta muita bateria do celular, então mesmo com ele carregando, você gasta bastante. A conexão por fio, além de gastar menos, ele já está carregando ao mesmo tempo também, né? Outras considerações importantes que a gente tem para fazer aqui sobre essa central multimídia. A qualidade do som, infelizmente eu não vou conseguir mostrar para vocês por conta dos direitos autorais, mas esse carro tem um som excelente, considerando ser um carro popular, tá? É um som muito agradável, não deixa a desejar. E essa central ela tem 6 alto-falantes, então são 4, um em cada porta, mais os tweeters aqui na coluna A.
e isso ajuda bastante na qualidade sonora também. Agora, o que me irrita bastante é que sempre que você liga o carro, ele inicia já o rádio num volume bem alto, inclusive. Então toda vez que eu entro e ligo o carro, eu tenho que aqui ir lá e tirar o som do rádio. Isso me incomoda bastante. Agora vamos falar então de um dos pontos mais polêmicos de qualquer carro no Brasil, que é o preço, né? Afinal, todo carro está custando um absurdo 0 km. Mas vamos lá, quanto custa essa versão do C3? Bom, a Citroën cobra nessa linha 2024 R$ 83.990 pela versão Fio 1.0 manual. Lembrando que não é a de entrada, também não é a mais cara da gama. Ela é a de topo com motor 1.0, mas você ainda tem a Fio PEC, que aí é 1.6 automática, que é um pouco mais cara ainda. E de opcionais, esse carro tem o Protection Pack, que traz as barras laterais nas portas. É uma barra de plástico, é mais estético mesmo. Ajuda a proteger um pouquinho contra a batidinha de porta e tal, mas é um item mais estético. E o protetor de cárter, esse pack custa R$ 900. E você tem também o Comfort Pack, que adiciona a câmera de ré e os sensores de estacionamento traseiros por R$ 1.400. Eu gostaria de mostrar para vocês, mas essa unidade de imprensa aqui não está equipada com a câmera de ré ou com o sensor de estacionamento traseiro. Mas é um item que eu acho que vale a pena colocar porque faz bastante falta numa utilização urbana. Por último, você tem a pintura bicolor, que custa R$ 2.800, e esse carro está equipado, como vocês podem ver pelo retrovisor aqui. Nesse caso aqui é a cor metálica azul Spring com o teto branco Banquise. E essa pintura superior, ou seja, do retrovisor e do teto na cor branca, só está disponível pro preto e pro azul. As outras versões, quando você opta pela pintura bicolor, o teto e o retrovisor são sempre pintados em preto. Agora, se você não quiser a pintura bicolor, você pode optar pela pintura convencional. Nas sólidas temos a preto perla neira, que é a única gratuita, e a branco Banquise, que custa R$ 900. Nas metálicas tem cinza grafito, cinza artense e esse azul Spring, que custam R$ 1.500. Nesse caso, então, da unidade que a gente está testando, lembrando, não tem nenhum opcional, somente a pintura bicolor, que custa R$ 2.800. Então, o total dessa unidade que a gente está gravando, R$ 86.790. Mas se você quiser incluir todos os opcionais, tanto o Protection Pack quanto o Comfort Pack, aí vai para R$ 89.090. Aí será que vale a pena pagar tudo isso pelo C3? A gente vai falar disso logo depois na conclusão. Falando de preço, por que não citar também a garantia e as revisões do Citroën C3? A montadora aqui oferece 3 anos de garantia sem limite de quilometragem, isso é muito bom. E agora, nesse momento atual, a Citroën também está oferecendo as 3 primeiras revisões gratuitamente. E detalhe, esse benefício ele fica atrelado ao carro. O que isso significa? Mesmo se você vender esse carro dentro desse período das 3 primeiras revisões, elas continuam gratuitas para o próximo dono. Então ela é vinculada ao carro e não ao dono. Aqui nos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior, que na minha opinião pessoal é bem bonito. A Citroën caprichou, embora seja um carro popular. E vamos conferir então como que é o acabamento aqui atrás. Os bancos logicamente seguem o mesmo padrão, tecido com esses desenhos azuis. Temos apoio de cabeça para todos porque é obrigatório, cinto de 3 pontos também. E vamos mostrar aqui para vocês, até abrir para ficar mais fácil. O acabamento das portas aqui é exatamente igual lá na frente, ou seja, 100% plástico duro. Pelo menos o acabamento prateado da maçaneta ele continua. Tem carro que economiza até isso na porta traseira. Aqui serve como um pequeno porta-objetos, mas é mais para você puxar a porta mesmo. Saída de som, porém falta um porta-objetos aqui na porta, ó. Não tem nenhum nicho para você colocar suas coisas. E também não tem o porta-revistas aqui atrás do banco do passageiro. Então você fica desprovido de lugares para guardar as suas coisas aqui atrás. O que a gente tem é esse espaço aqui, ó. Ele tem um pequeno revestimento. Porque, ó, lá ele tem o parafuso aparecendo, mas a Citroën colocou esse pequeno revestimento bem simples, mas funcional. E é algo que só tem nesse porta-objetos, nos outros não tem.
Curioso, né? E como estamos falando de um carro popular, não temos saída de ar traseiras. E isso numa viagem faz falta, porque no calor aqui do Brasil, o ar-condicionado, para você gelar bem aqui atrás, você tem que deixar ele muito forte lá na frente, então pode acabar incomodando os passageiros dianteiros. O ponto positivo, porém, é que esse carro ele tem duas saídas USB para carregamento de celulares aqui para os bancos traseiros. Eu teria optado por uma solução diferente. Como lá na frente a gente usa mais, né? Sempre tem no mínimo um motorista. E quando tem um segundo passageiro, geralmente ele está ali no banco da frente. Eu colocaria duas entradinhas USB lá e deixaria uma só aqui atrás. Tudo bem que lá tem o 12 volts, mas o USB a gente sabe que é mais fácil, né? Mais prático. Então eu faria essa troca, eu botaria o 12 volts aqui atrás, com uma outra saídinha USB e as duas saídas USB lá na frente. Mas escolhas da Citroën. Vamos falar então do espaço interno. Só lembrando para vocês, eu tenho um pouquinho mais de 1,91 m de altura, então não sou um parâmetro muito comum, mas com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, é esse o espaço que sobra aqui atrás. Parece pouco? Parece, mas não é. É um espaço interno excelente, porque estamos falando de um carro popular e com espaço interno muito melhor, por exemplo, que o Argo, que o Onix e alguns outros carros dessa categoria de hatches compactos. Se você for comparar então com o Fiat Mobi e o Renault Kwid, que são subcompactos, aí então a diferença fica imensa. Então um dos pontos mais legais desse carro é justamente o espaço interno. Reparem esse banco aqui do passageiro, como ele tá um pouco para frente, ó. E mesmo eu com 1,91, olha como eu me acomodo muito bem aqui atrás. Sobra até um espacinho. Como falei para vocês, tem um pouco mais de 1,91 m de altura e minha cabeça, ela chega a encostar no teto se eu ficar numa posição mais ereta, mas ainda é um teto bastante alto, então é um ponto positivo desse carro também. Eu consigo ficar aqui de uma forma confortável, não estou me sentindo incomodado. Então se eu sentar de uma forma um pouco mais relaxada, minha cabeça não chega a empurrar o teto. E acreditem, em muitos carros, a gente testou, por exemplo, o Toyota Corolla aqui recentemente, que é um sedã, então o teto é mais baixo. Eu realmente não consigo sentar no banco traseiro, porque eu fico empurrando o teto. Aqui eu fico numa posição confortável. Para um carro popular, um carro de entrada, um carro, entre aspas, barato para as condições atuais do Brasil, é um espaço interno excelente. Bom, vamos lá então conferir como que é o porta-malas do Citroën C3. Abertura elétrica, porém o levantamento da tampa obviamente é manual, né? Estamos falando de um carro popular. E aqui temos uma excelente capacidade de 315 litros na medição VDA, ou seja, aquela com bloquinhos físicos de 1 litro cada um, né? E isso é mais páreo com a realidade, porque os litros líquidos consideram qualquer frestinha que você tiver, né? E são espaços que você não consegue utilizar praticamente no dia a dia. Para vocês terem uma ideia, um Renault Kwid tem 290 litros, aqui são 315. Um Fiat Mobi tem só 200 litros e a maioria dos concorrentes, como o Argo, o Polo, por exemplo, possuem na faixa de 300 litros. Então o porta-malas desse carro é excelente. Vamos puxar aqui. Como vocês podem ver, não tem nenhum lugar para apoiar, tem que ficar segurando mesmo. E o step aqui é do tipo temporário, medida 125/80, mas também é aro 15, assim como as rodas originais. O acabamento aqui, ele é relativamente simples, mas você não percebe muita lataria aparecendo. Então para um carro popular ele é bom. Aqui em cima sim você tem a lataria exposta, mas ela fica um pouco mais escondida, né? Não é algo que você fica olhando igual aqui o porta-malas. E a gente também aqui não encontra muitos recursos, né? Por ser um carro simples. Então a gente tem só um ganchinho desse lado e um nicho aqui que eu nem entendi o porquê, para que ele serve. E vocês podem ver que aqui sim o acabamento é bem simples, né? E é basicamente só isso, não tem redinha, não tem nada. Poderia ter pelo menos uma lâmpada, né? Agora, um pênalti desse carro dá até para entender, considerando o segmento dele, mas eu esperava um banco bipartido. Infelizmente, ele rebate sim, mas por inteiro, não tem aquela partição no meio. E para fechar, obviamente,
também é manual, mas a tampa é bem leve, isso eu gostei bastante. Bom, pessoal, já gravamos vídeo de consumo, já fizemos vídeo também viajando com esse carro, mas vamos dar uma voltinha com ele aqui na cidade para a gente ver como que é dirigir o Citroën C3 1.0 manual. Vamos lá. A gente montou um trechinho específico aqui para o canal GTA Autos, para a gente testar sempre os carros nesse mesmo trecho. E é um trecho 100% urbano, tá? Nesse vídeo aqui a gente não vai fazer um teste de consumo, porque isso a gente já fez rodando 100% na cidade, como vocês podem ver clicando nesse card aqui em cima ou no link da descrição. Aqui é mais para vocês conhecerem o carro junto comigo. O que a gente percebe, pessoal? O Citroën C3 ele é um carro bem confortável. Eu, inclusive, acho que esse carro ele é muito bem refinado do ponto de vista construtivo. Esse carro é uma delícia de dirigir. E isso é uma coisa que os carros populares, principalmente os subcompactos, né, os hatches, eles não costumam entregar. E esse carro entrega. E isso é um ponto muito legal. O motor 1.0 ele tem bastante disposição para você rodar na cidade. Você engata a terceira marcha e ele não fica, o carro não morre, ele desenvolve bem mesmo assim. Claro, se você estiver numa subida aqui, por exemplo, o ideal é que você mantenha a segunda marcha, mas vou dar um pé no fundo para vocês verem em segunda marcha, ó. Ele desenvolve bem, tá vendo? Claro, ele faz um pouco de barulho porque é um carro 1.0, né? E o motor, o Firefly, a gente percebe que ele tem essa característica de ser mais ruidoso, mas ele desenvolve muito bem. Ele não fica devendo para uma utilização urbana. Ó, a gente vai descer aqui na direita, praticamente num zigue-zague. Reparem que eu nem estou acelerando muito e ele desenvolve bem a velocidade. Vamos descer um pouquinho mais rápido aqui para vocês verem que a dinâmica desse carro é muito boa. Ó, claro que as coisas aqui dentro vão balançando, né? Mas olha como ele não rola a carroceria excessivamente, ó. Ó, ele tem uma rolagem muito pequena da carroceria. Isso para um carro confortável como o C3 é. E nessa faixa de ser um carro popular, isso é um ponto muito legal. Uma outra coisa, olha a valeta que a gente tem aqui. Vou passar reto para vocês verem. Claro que eu vou passar devagar, né? Não raspa, sem problema nenhum. Você passa com a maior tranquilidade. Como alguns sabem, eu tenho, por exemplo, um New Fiesta como carro de uso pessoal, e ele raspa até se você passar de lado nessa valeta aqui. Então, você tem uma tranquilidade muito grande com o Citroën C3. Aqui também, ó, passei um pouquinho mais rápido, zero problema para esse carro. A suspensão dele é voltada para o conforto, apesar de não decepcionar nas curvas, como vocês viram ali naquele zigue-zague. Então, ele é um carro muito refinado no ponto de vista de dirigibilidade. Ele tem uma direção muito leve, ó, bem gostosa. Na estrada ela fica mais durinha porque ela é progressiva. Tem carro que mesmo com a direção elétrica progressiva ele fica muito mole na estrada. O C3 não, ele tem um peso correto para a direção dele. E principalmente num piso um pouco mais nivelado como a gente tem aqui, ele se mostra um carro extremamente confortável. Ele é um carro de fato muito gostoso de dirigir. Você pode dirigir esse carro o dia inteiro sem nenhum problema, que não tem, você não cansa. Vamos botar uma segunda marcha aqui, ó. Vamos pisar de 30 a 60, ó, pé no fundo. 60 agora. Vocês viram que, claro, para um carro 1.0 ele não vai ter um desempenho absurdo, mas não é um desempenho ruim. Ele responde de uma forma até rápida, né? Mas olha a suavidade desse carro. O único problema é que ele tem alguns barulhinhos de acabamento na porta dianteira. E vamos até conferir com vocês aqui, ó. Temos um carro com 12.600 km, menos de 13.000 km, e tá fazendo barulho na porta dianteira de acabamento. Isso me incomodou um pouco. Mas ó, pisando em terceira marcha ele vai demorar um pouquinho para desenvolver, claro, mas depois ele pega a velocidade com uma certa facilidade para um carro aspirado, né? Um carro 1.0 aspirado. O engate das marchas, tem muita gente que reclama por ela ser um pouco mais borrachuda, digamos assim. Ela não é tão precisa quanto um Hyundai, um Volkswagen, mas eu particularmente não vejo problema. Eu gosto desse tipo de câmbio. Ele se torna até confortável, ele tem engates macios. E isso, você dirigindo no dia a dia, ele não se torna cansativo. O que incomoda aqui realmente são os barulhos de acabamento.
não são extremamente exagerados, mas para um carro com somente 12 mil quilômetros, eu esperava que o acabamento fosse um pouquinho mais primoroso. Ó, passando aqui uns buracos mais profundos, ó, ele balança um pouquinho, normal, né? Às vezes você tem uma sensação pequena de uma certa flutuada, porque a suspensão é bem confortável, mas para esse tipo de condução, priorizando o conforto, esse carro é excelente. E é um carro também que chama atenção por conta dessa cor azul com teto branco. Ele já tem um design mais quadradinho, um design mais marcante, né? Então o pessoal costuma olhar bastante para esse carro. Ó, vamos dar mais uma aceleradinha aqui, segunda marcha, pé no fundo. Já tá a terceira. Não temos o conta-giro aqui, isso faz falta. Mas ó, para um carro 1.0 ele desenvolve muito bem, ó, já chegamos aqui a 100 km por hora. Então o desempenho para você utilizar na cidade, ele é muito bom. Aqui a gente percebe aquela pequena flutuadinha que eu falei em alguns desníveis, mas normal também para um carro com característica mais confortável, né? O problema é que o motor é um pouquinho ruidoso, vou até desligar a ventilação. Enquanto a gente não pisa, ó, silêncio, mas vou pisar só um pouquinho. Vocês percebem como invade bastante a cabine? O isolamento acústico realmente aqui não é dos melhores. Vamos passar numa lombada ali um pouquinho mais rápido para vocês verem que ele não raspa mesmo, tá? Ó, vamos passar aqui mais ou menos, ó, quase 30 por hora, sem problema nenhum, né? Não demonstra final de curso da suspensão, nem que vai raspar embaixo, nada disso. Ele passa com total tranquilidade. Vamos entrar nessa valeta aqui, ó. Vamos entrar um pouquinho mais rápido para ver também, ó. Olha como a suspensão é macia. A gente mal percebeu essa, digamos assim, essa torção ali que ele fez, né? E é o público-alvo desse carro, né? Você tem uma posição mais alta de dirigir, lembrando um SUV compacto. O pessoal hoje em dia gosta muito disso. E você tem essas características que eu falei, mais confortável. Vou passar mais rapidinho aqui de novo. Ó, numa tranquilidade bem grande. Outro ponto que costuma agradar bastante esse público mais atual é a área envidraçada desse carro. Além dessa posição mais altinha de dirigir, você tem aqui um vidro dianteiro bem grande. Os retrovisores também têm um tamanho bem bom. Eles não são exagerados, mas eles te dão uma boa visão. E a área envidraçada lateral também. Os vidros são mais altinhos. Então é um carro que você tem bastante visibilidade. Ó, uma pequena lombada aqui, vamos passar um pouquinho mais rápido, sem problema algum, né? Realmente é um carro que condiz com o público atual que procura tanto pelo menos essa alma de SUV, né? Pelo reflexo do carro da frente, talvez vocês percebam a questão do DRL, que eu falei que ele desliga quando você liga a seta, né? Isso se a lanterna estiver desligada, né? Se você tiver com a lanterna ou com o farol baixo ligado, aí ele diminui a intensidade do DRL, então ele não precisa desligar a seta. Vamos entrar aqui. Ó, quase não percebemos aquela torção também ali naquela entradinha mais ondulada. Sobre os buracos aqui, ó, temos um pouquinho de barulho de acabamento, principalmente na porta dianteira, mas no quesito suspensão ele passa muito bem. Estamos aqui, ó, 45 por hora mais ou menos. Ó, tem uns desníveis mais pesadinhos aqui, ó. Ele não demonstra fragilidade, ele passa realmente com tranquilidade e passando conforto para você que está dirigindo, né? E vamos então voltando para o nosso ponto inicial. Pessoal, comenta aí embaixo o que vocês acharam aqui do Citroën C3 nessa versão Fio 1.0 manual. Vamos agora para a conclusão, entender se vale a pena ou não levar o C3 para casa. Vamos então para a conclusão, vale a pena comprar o Citroën C3 nessa versão Fio? Bom, antes disso eu quero citar os pontos positivos e os pontos negativos desse modelo. Começando pelos prós. O espaço interno, sem dúvidas, é um dos pontos mais interessantes desse carro. O porta-malas, como a gente acabou de ver também. O consumo de combustível, esse carro é bem econômico. A dirigibilidade, que eu já comentei com vocês. O desempenho urbano, a gente vê que os números não impressionam na ficha técnica.
mas o desempenho urbano é muito legal para esse carro, ele não deixa a desejar mesmo sendo 1.0. A superação de obstáculos também agrada muito, você não tem problema de raspar em praticamente nenhum lugar, você passa com muita tranquilidade nos obstáculos urbanos aqui com o Citroën C3. O design eu também posso citar como um ponto positivo, já que ele é bastante refinado em quesito de visual nessa categoria, né? Você olhando para ele, você tem a impressão de um carro até mais caro do que ele realmente é. E por último, mas não menos importante, o conforto, né? Esse carro tem uma suspensão bem confortável, parecido com os da Fiat. A gente sabe que esse carro tem uma alma de Fiat, digamos assim, e ela é bem agradável e ela não rola muito a carroceria nas curvas. A Citroën conseguiu unir conforto sem fazer um carro molenga. Agora os pontos negativos. Certamente a lista de equipamentos poderia ser melhor. O painel de instrumentos, sem dúvida, é um dos pontos mais críticos desse carro, porque ele é extremamente básico, ele é muito aquém de um painel convencional, né? Outro ponto negativo certamente é no quesito de itens de segurança. Ele tem, por exemplo, controles de tração e estabilidade, assistente de partida em rampas, mas em todas as versões, inclusive a mais cara, ele tem somente os 2 airbags frontais. E esses airbags são obrigatórios por lei desde 2014. Então todo carro tem que ter, ele não tem nenhum airbag além do que a lei exige. E como a gente bem sabe, o Polo, mesmo na versão de entrada, já tem 4 airbags. O HB20 de entrada e o Onix também já tem 6 airbags. Até o Kwid tem 4 airbags. Então falta realmente, no mínimo, os 2 airbags laterais. Espero que a Citroën corrija isso em breve. E aqui um último ponto negativo para a gente citar é uma economia de custos um pouco exagerada por parte da marca. Por quê? A gente vê, por exemplo, a chave, que é extremamente simples, não é nem do tipo canivete, faltam airbags nesse carro. O painel de instrumentos, como eu falei também, é exageradamente simples. Então esse carro, ele tem cortes de custo que ele não precisava ter. Não ter nem, por exemplo, uma câmera de ré, um sensor de estacionamento de série. Mesmo sendo um carro popular, eu acho que ele não precisava ter tantos cortes de custo assim. E por isso eu vou citar alguns equipamentos que faltam nessa versão fio do C3. Começando, conta-giros, a chave canivete, a chave desse carro é convencional, como eu mostrei para vocês. Faltam mais airbags, câmera de ré, sensores de estacionamento traseiros, ajuste de profundidade do volante. Eu entendo que tem carro que não possui nem mesmo ajuste de altura, mas a gente não pode se basear nisso, né? Todo carro, na minha opinião, deveria ter o de profundidade e o de altura juntos. Falta também iluminação para os para-sóis, inclusive o tampão. Certamente o painel de instrumentos deveria ser mais completo. E aí você pode considerar também os faróis de neblina, que estão disponíveis somente na versão mais cara. Vamos citar aqui rapidamente os preços dos rivais próximos desse carro. Só lembrando, o C3 aqui parte de R$ 83.990 nessa versão fio. Um Mob Tracking com todos os opcionais chega aos R$ 78.280. Um Renault Kwid Outsider também com todos os opcionais vai a R$ 78.490. E aí a gente começa a ter modelos mais próximos de preço, que é o Hyundai HB20 Sense Plus, versão de entrada, R$ 82.890, um pouquinho mais barato que esse carro. Um concorrente dentro da própria Stellantis, né, um primo desse carro, que é o Fiat Argo, na versão Drive 1.0, custa R$ 84.490. E aqui eu preciso fazer uma consideração importante, até porque são, como eu falei, do mesmo grupo Stellantis, né? O Argo, ele possui um opcional que chama Drive Top, que adiciona ar-condicionado digital, chave presencial, faróis de neblina, sensores de estacionamento traseiros, vidros elétricos traseiros, ele só tem os dianteiros de fábrica, e os retrovisores elétricos com função tilt-down no direito. E também existe no Argo o Pack Safety, que é o assistente de partida em rampas, e o controle de tração e estabilidade. Com todos esses opcionais, o Argo Drive custa R$ 87.970.
O C3, como eu falei, se você quiser a pintura Biton, ele vai para R$ 89 mil. Então é um preço bem parecido com o Argo, incluindo esses opcionais. Claro, tem um porte reduzido, não tem o mesmo porta-malas, nem o mesmo espaço interno, e também não é um carro tão altinho quanto o C3. Então são propostas um pouco diferentes, sim. Mas no quesito de equipamentos ele fica bem mais completo que o carro da Citroën. Continuando, o Chevrolet Onix 1.0, que não tem nem nome nessa versão de entrada, parte de R$ 85.290, então já é um pouco mais caro também que esse carro aqui. O Peugeot 208 Style 1.0 manual parte de R$ 86.990. Um outro concorrente bem forte para esse carro é o Volkswagen Polo na versão de entrada Track, que custa R$ 87.290 atualmente. Mas aí, se você reparar, é um carro que não tem, por exemplo, DRL em LED, não tem calota, também não tem farol de neblina. Então esse carro ele está bem posicionado no mercado, ele está perto de seus concorrentes, mas como todo carro ele tem sim seus pontos positivos e seus pontos negativos. Então qual que é a conclusão? Vale a pena ou não levar o C3 Fio para casa? Preciso ressaltar que o C3 ele tem um projeto e uma construção muito refinados. Isso dá a entender que o carro é premium? Não, não é isso que eu tô querendo dizer. Eu quero dizer que a Citroën ela caprichou no projeto do C3. Então, como a gente viu, é um carro muito confortável, ele é um carro muito gostoso de dirigir, ele é prazeroso, ele não cansa. Mesmo sendo 1.0, você faz viagens com ele tranquilamente. Então, o projeto desse carro, ele é bem construído, ele é bem refinado. E ele, por ter um porte generoso, ele entrega espaço interno e um ótimo porta-malas quando comparado com seus principais rivais, coisa que nenhum deles tem. Em relação ao Chevrolet Onix, por exemplo, ele é bem mais gostoso de dirigir, tem um acabamento mais bem montado, apesar de simples, e tem alguns pequenos itens de destaque, como por exemplo as rodas de liga leve e o DRL em LED. Em relação ao Kwid e Mob, tudo bem que a diferença de preço é um pouco maior, o C3 é extremamente superior. Contra o HB20 e o Polo, ele ganha o teu DRL em LED, vidros elétricos nas 4 portas e as rodas de liga leve. Mas, ao mesmo tempo, ele fica devendo itens de segurança para esses carros. Por exemplo, os airbags que eu comentei para vocês. No caso do 208 Style, o único problema fica em relação ao espaço, porque o Peugeot ele é bem mais moderno, bem mais equipado, mais seguro também e com um acabamento um pouco mais refinado. Porém, o que a gente comentou, se você precisa desse espaço, desse porta-malas mais generoso para levar, por exemplo, 3, 4 adultos, o 208 não vai ser o carro para você. Então, você tem essa opção aqui no C3. O que a gente pode concluir então? O C3 ele é uma excelente compra, mais racional para quem pensa em um carro confortável, super econômico, com baixo custo de manutenção, já que a mecânica é bem conhecida já da Fiat, e com um ótimo espaço interno. O problema então do Citroën C3 qual que é? O público ainda tem muito preconceito em relação à marca Citroën, por conta de coisas passadas de muitos e muitos anos, que a Citroën e a Peugeot também, que sofrem muito com isso, né? Que essas marcas produzem hoje, não tem nada a ver com o que elas produziam antigamente. Então são marcas que mudaram completamente, mas o público brasileiro ainda tem preconceito com elas. Então qual que é o problema? Quando esse consumidor, que ele já tem um pé atrás com uma marca francesa, quando ele descobre que esse carro não tem contagiros, que tem um painel extremamente simples, que tem outros cortes de custo exagerados, como eu falei, não tem nenhum tampão ali no quebra-sol, ou então no caso da chave que não é nem canivete. Os faróis, por exemplo, que são bem simples, né? Ele aciona o farol alto desligando o farol baixo. E esses outros cortes de custo que não precisava ter nesse carro. Quando ele descobre então que esse carro fica devendo essas coisas, ele desiste de conhecer o Citroën. Então ele fala, poxa, eu vou pagar esse preço num carro que tem um painel tão simples desse, que não tem nenhuma chave canivete. A questão é que eu testei esse carro por uma semana, então eu sei o quanto esse carro é bom. Eu entendi, por exemplo, qual a proposta dele no segmento. Mas esse cliente que já tem esse preconceito com a marca, ele não vai atrás desse carro quando ele descobre essas ausências. Então, a Citroën, se ela arrumasse isso aí, se ela caprichasse um pouquinho mais nesses cortes de custo que ela fez nessa linha atual,
você teria um carro muito mais atrativo, porque esse carro de fato é muito bom. Porque hoje em dia a gente é muito vidrado em ficha técnica, né? O que esse carro tem, quanto ele faz de 0 a 100, e de fato na lista de equipamentos esse carro não empolga tanto assim. Então a Citroën poderia caprichar um pouquinho mais. Se ele tivesse uma chave mais bonitinha, um painel de instrumentos mais completo e uma câmera de ré de série, eu acho que já resolveria o problema desse carro. Ele já se tornaria muito mais atrativo para o pessoal de fato conhecer o quanto o C3 é bom. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Comentem aí embaixo, por favor, vocês comprariam o Citroën C3? E claro, já deixa seu like. Se não for inscrito ainda, se inscreva no canal, porque a gente tem sempre avaliações muito completas. Tô com a voz ruim, mesmo assim tô gravando vídeo para vocês. Quero agradecer novamente o pessoal da Citroën e da Stellantis como um todo, que são sempre muito atenciosos com o canal e que emprestaram esse carro aqui pra gente testar durante uma semana.